E vamos então iniciar o nosso primeiro módulo, tá? Nosso primeiro módulo a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução à inclusão e Libras. Então a gente vai ver um pouquinho sobre o breve histórico e reconhecimento da Libras, que é importante vocês só entenderem que existiu aí uma luta, uma batalha sobre o reconhecimento da Libras, da língua brasileira de sinais. A gente vai ter também um pouquinho sobre os conceitos básicos sobre Libras e surdez, que é muito importante vocês saberem, e também a importância da acessibilidade no atendimento, né, às pessoas surdas. Então, gente, vamos começar então falando sobre um breve histórico, tá? Eu não vou ficar aqui muito tempo falando, mas é só para a gente entender que a Libras, né, a língua brasileira de sinais, ela é uma língua do Brasil, tá? Ela é chamada de Libras. Nos Estados Unidos já tem uma outra nomenclatura, se não me engano é ASL, que é a língua americana de sinais. Em Portugal já se usa a língua gestual portuguesa, então cada país tem a sua estrutura, tá? E aí, assim, no Brasil, antigamente, os surdos antigamente utilizavam muitos sinais caseiros, né? E aí foi esse cara aqui, ó, que acabou vindo no Brasil. Ele é francês, ele acabou vindo para o Brasil e acabou criando aqui, dando uma estrutura como base, né, uma estrutura mesmo para poder iniciar esse trabalho da Libras aqui no Brasil, tá? Então, a Libras começou a surgir aí no século XIX, tá? E ele começou a introduzir os primeiros, a base da língua brasileira de sinais. Então, começou no século XIX aqui no Brasil, e para se tornar o quê? Um padrão, porque até então, antes de ser iniciado, os surdos acabavam por utilizar sinais caseiros, ou alguns sinais que eles acabavam criando entre eles. E então, quando veio esse francês para cá, a ideia foi construir uma língua sólida mesmo, uma língua com gramática, que tem a sua estrutura própria. Então, começou a surgir no século XIX aqui, tá? Então, o que aconteceu? Teve essa evolução e adaptação regionais, e com o tempo, a Libras ela começou a desenvolver como uma forma única no Brasil, tendo essa estrutura gramatical específica e sendo adequada para todos os surdos. Então, a partir do momento que a pessoa é surda, ela começa a ser inserida a Libras, tá? Esse daqui é o antigo Instituto Nacional de Educação de Surdos, ainda continua, mas eu tentei pegar uma foto mais antiga de como que era, mais ou menos, em 1857. Apareceu isso no Google, mas não tenho muita certeza se essa imagem é um pouco mais antiga ou ela é uma imagem mais real de hoje, né? Porque não cheguei a conhecer esse instituto do Brasil. Quem chegou a conhecer, quiser depois comentar lá, se realmente está nessa estrutura ou se está bem diferente, depois vocês podem comentar. Então, vamos falar um pouquinho sobre o reconhecimento da Libras. Então, vocês vejam que desde 1857, deixa eu só ver se eu não estou falando besteira aí, só 1857, gente, faz muito tempo isso, né? Que veio essa luta para poder construir realmente a Libras como língua brasileira de sinais, como uma língua realmente oficial da comunidade surda, tá? Mas somente em 2022, olha só quanto tempo depois, que realmente essa língua foi reconhecida pelo número dessa lei aqui, 10.436, que passou a ser reconhecida realmente como a comunicação legal da comunidade do surdo aqui no Brasil, tá? Então, tem aqui o decreto, e foi colocado a importância da Libras na acessibilidade, no direito da comunidade surda, tá? Na comunicação da comunidade surda.